Olá a todos, boa noite. Meu nome é Mestre Norax. Eu sou Paper Modeler, né? Ou então, como vocês preferirem, uma pessoa que gosta de fazer papel artesanato, né? Hoje eu estou aqui com o meu primeiro vídeo de apresentação, que eu acabei resolvendo fazer alguns vídeos, não daquilo que eu montei, mas em si as ferramentas, as técnicas que eu aprendi, que eu estou desenvolvendo, de uma forma geral, aquilo que possa facilitar um pouco aqueles que também estão iniciando, como eu também sou iniciante, não sou nenhum mestre nem nada, mas que acaba pesquisando e gostando de executar trabalhos com papel. Para quem não sabe, papel modelagem é justamente a técnica de se pegar alguma coisa planificada, dessa forma aqui, né? Um objeto planificado, feito em papel normal. Normalmente a gente utiliza papéis de gramaturas que vão desde 120 até 230 gramas. Tá? Quando eu falo de gramatura, eu falo da espessura do papel, né? De uma forma geral, e com esse papel aqui, no caso aqui eu utilizo um papel semi-gloss, não, um papel gloss, do qual ele dá um acabamento bem diferenciado para o projeto de uma forma final. E quando você acaba, você tem um efeito mais ou menos como esse daqui. Esse foi uma maquetezinha que eu fiz recente, foi publicado até no um blog muito conhecido aí, eu acho que é Papermal, né? E eu usei técnicas diferenciadas, tá? Usando papel brilho. Utilizei também, como vocês podem ver aqui, partes de peças de computador de verdade mesmo, para poder dar o efeito de uma peça única final. Normalmente a gente utiliza ferramentas específicas para fazer esse tipo de trabalho, né? Inicialmente eu vou mostrar só algumas das ferramentas que eu trabalho para facilitar. Quem trabalha com papel modelagem precisa de estiletes. Normalmente a gente utiliza estiletes de precisão, como este aqui. Tem outros modelos, né? Eu tenho até outros, mas eu acho que só modelos que são desse momento interessantes. Como esse eu vou acabar mostrando. Normalmente eu também utilizo um estilete que eu mesmo fiz com restos de peças de estilete. Eu chamo de estilete de apoio. Por que isso? Porque eu preservo os estiletes de precisão, evitando assim de cegar a lâmina com mais facilidade. Eu também trabalho com ferramentas de vincagem. O que é o vincar? É justamente permitir que você consiga fazer dobras mais perfeitas. Sem aquele fato de você fazer a dobra, ela ficar aquela dobra mal feita e tal. Então, você acaba utilizando ferramentas de vincagem. Eu fiz essa ferramenta de vincagem para facilitar o meu trabalho. Foi feito com restos de pequenos formões quebrados que eu tinha aqui e eu acabei dando uma adaptada, né? Outra coisa também importante para um papel modeler é justamente a régua. Ou pode ser de aço, que é a mais recomendada. No caso eu tenho essa, mas ela não é de aço, é uma régua de alumínio, né? Uma régua de alumínio para facilitar o meu trabalho. Embora às vezes também eu prefira trabalhar com a régua transparente, como essa daqui. Facilita um pouco o meu trabalho também. Você também pode estar trabalhando, é essencial, com pinça, né? A pinça de preferência que tenha justamente a área curvada dela, né? Uma pinça de bico curvado, que facilita justamente o fato de você executar a manutenção com peças, como por exemplo, às vezes eu preciso pegar uma peça muito pequena, né? Então é mais fácil de manusear e trabalhar com elas. Inclusive se você tiver que fazer trabalhos muito pequenos e delicados. Você também vai precisar de tesouras. Normalmente eu trabalho com tesouras bem pequenas, aquelas utilizadas para fazer corte de unha, de uma forma geral. Existem dois tipos, eu trabalho com dois. Uma de corte curvo e uma de corte reto. E
no decorrer de algum trabalho, quem for trabalhar com isso vai acabar entendendo justamente que é essencial você ter esse tipo de ferramental em casa. Alguns projetos que eu faço, normalmente eu utilizo a caneta retroprojetora. E por que a caneta retroprojetora? Para que não fiquem imperfeições em peças que justamente na borda precisem algum tipo de pintura. Por exemplo, essa peça daqui, ela na sua borda, ela é branca. Se eu vou trabalhar com cores mais escuras, eu vou acabar pintando a lateral dela para dar um efeito como aqui, né? Então parte da peça fica preta na borda, aí não aparecem imperfeições. Essa é uma técnica que eu uso justamente para alguns dos meus trabalhos de papel modelagem. Não vou dizer que tenho muitos, comecei recentemente, então não posso dizer que sou plenamente experiente no assunto ainda, mas eu sei que com um pouquinho de teimosia eu vou chegar lá. Cola. Que cola que a gente usa? Depois de muito apanhar, muito dar cabeçada, eu acabei aprendendo que a melhor cola para trabalhar com isso é justamente cola Super Bonder. De preferência a Precision, né? E o manuseio dela, de uma forma geral, é interessante que você trabalhe com ferramentas que levem a cola com facilidade, né, do seu trabalho. Que ferramentas eu aconselho que vocês utilizem? Uma igualzinha a essa daqui. O que é isso? É o resto de que era um pincel, né? E na ponta dele foi colocada uma agulha. O interessante é que você possa levar gotas de 1 milímetro de cola, se possível, através da ponta dessa peça. E por que isso? Você desperdiça pouca cola, cola o que é essencial e o que não é. E na outra ponta, é claro, eu coloquei uma outra balada para que eu possa estar evitando de tocar nas peças que tenham Super Bonder. Às vezes eu preciso colar uma peça na outra, é um título de exemplo aqui, às vezes eu preciso colar uma peça na outra. Em vez de fazer esse movimento com a cola, eu simplesmente venho aqui, né, e acabo colando ela, segurando só com a peça. Vocês vão notar. Assim eu evito de colar, colar utilizando os dedos. Não corro o risco de, em determinados trabalhos, com a tinta, ela tem uma aderência razoável em papéis, por exemplo, gloss, de eu grudar parte dessa tinta no meu dedo. Então, uma ferramenta também interessante de se ter. Claro que você vai acabar tendo outras com uma espessura um pouco maior, né? É essencial também para alguns tipos de trabalho. E, claro, algumas ferramentas bem simples, como bastões de madeira. Esses bastõezinhos de madeira, normalmente utilizado para serviços também de limpeza de unha e tal, você vai acabar utilizando porque tem lá a sua utilidade em determinado momento. Bom, gente, existe também uma outra ferramenta que eu recomendo e que eu também utilizo bastante. Custa normalmente entre 5 e 6 reais e é essencial. Quem mexe com papel modelagem vai precisar de canetinhas. Esse kitzinho aqui eu acabei pagando R$ 5,20. Tem uma gama variada de canetinhas e ajuda também um pouquinho em trabalhos complementares, que possa esconder imperfeições. Pessoal, isso aqui é apenas um início. Eu ainda vou postar outros vídeos aí para vocês na rede. Aqueles que tiverem interesse no meu trabalho, legal. Os que acharem mais interessante verificar apenas e olhar também, legal. E no decorrer do que eu for executando, eu vou postando novos vídeos para vocês, tá bom? Um abraço a todos, até logo e uma boa noite.